da ofensiva estadunidense, né? A ofensiva estadunidense contra o Brasil e contra a Venezuela, né? Vou começar aqui trazendo a Venezuela para a pauta, né? Deixa eu trazer uma notícia aqui que a gente pegou da Telesur, ó, e jogamos hoje no Instagram da Voz Trabalhadora, né? Uma declaração aqui da Delcy Rodrigues. Quem não conhece a Delcy Rodrigues? Quem é que conhece a Delcy Rodrigues? Coloque aí no chat, só para me satisfazer uma curiosidade minha, né? Eu acho uma grande mulher, a Delcy Rodrigues, vice-presidenta da Venezuela, do Maduro. Ela era ministra das Relações Exteriores, né, da Venezuela e se tornou vice-presidenta. É uma mulher inteligentíssima, né, habilidosa do ponto de vista geopolítico, né? Então saiu essa matéria aqui na Telesur Brasil, né, que a 85%, a Delcy Rodrigues declarando que 85% dos lucros do narcotráfico ficam nos Estados Unidos, né? Então foi uma declaração dela que a presença de navios de guerra estadunidenses diante da Venezuela é um show perigoso. É uma confrontação ilícita. Ela afirmou que apenas 5% da cocaína pretende passar pelo território venezuelano, do qual 70% é apreendido. Olha esse dado aqui. Demonstrando uma luta extraordinária contra as drogas por parte da Venezuela. Rodrigues criticou os Estados Unidos, disse que os Estados Unidos não são sinceros, já que 87% da cocaína sai pelo Pacífico, a partir do Equador e da Colômbia, sendo esta a principal rota de exportação da droga. A vice-presidenta acusou os Estados Unidos de hipocrisia, destacando que 85% dos lucros do narcotráfico permanecem em seu sistema financeiro e que esse dinheiro, inclusive, salvou a crise financeira de 2009, a crise do subprime, né? Denunciou que Washington não respeita o direito internacional e que o seu verdadeiro objetivo é o controle das reservas minerais e hídricas da Venezuela. Claro, petróleo, né, água, minérios, né, todas as riquezas, né, dos países de América Latina, né, utilizando como, entre aspas, coringa para ingerência, o trem de Aragua e outras táticas, assim como usaram a desculpa das armas de destruição em massa no Iraque para invadir aquele país. Rodrigues afirmou que, entre aspas, a mentira tem pernas curtas, que o relatório da DEA não menciona a Venezuela e que o suposto cartel dos sóis é fictício. Concluiu que sua declaração fazendo um apelo a Washington para que atue com seriedade e moderação, ao mesmo tempo em que assegurou que o povo venezuelano está pronto para defender o seu país frente às recentes ameaças norte-americanas. Por sua vez, a Força Armada Nacional Bolivariana publicou seu balanço operacional por meio do general de divisão Miguel Chacín Socorro, que detalhou os resultados da Operação Binacional Zona Norte 1 em Táchira. Táchira é ali fronteira com a Colômbia, né? Uma zona onde tem ali um tráfico de drogas, né? E como a Delcy Rodrigues disse aqui, 70% da droga que tenta entrar por aquele espaço ali de Táchira são apreendidas pelo governo venezuelano, né? A operação incluiu o desdobramento de 8 unidades táticas e a apreensão de 1 tonelada de drogas. Foram detidas 984 pessoas, das quais 56 foram identificadas como mercenários. Além disso, a Força Armada Nacional Bolivariana reteve 980 toneladas de mercadorias de contrabando e confiscou mais de 500 mil dólares entre moeda legítima e falsificada. Então tá aí, uma postagem que a gente colocou lá no Instagram, tem já 384 curtidas, né? Repercutiu bastante. Tá aqui o Instagram da Voz Trabalhadora, ó, para quem não conhece ainda. Estamos chegando em 50 mil seguidores, ó, pessoal. Estamos chegando lá em 50 mil. Ajudem a crescer esta outra trincheira aí nossa da Voz Trabalhadora, né? Tá aqui, ó, Fanon, um menino do MST, e essa postagem aqui, ó, pessoal, a gente fez ela aqui, ó, Palestina Livre,
ela é do dia 7 de outubro de 2023. Essa postagem a gente botou em destaque no nosso Instagram, porque é um orgulho da Voz Trabalhadora, né? No dia 7 de outubro de 2023, assim que a Operação Auax aconteceu, nós botamos essa postagem, porque a gente sabia o que vinha de propaganda imperialista pela frente e de ataques ao povo palestino, e dito e feito, né? Dito e feito, tá aí o que aconteceu depois disso. Então, 7 de outubro de 2023, a gente postou no nosso Instagram esta linda imagem aqui, né, de um palestino com a bandeira apontada para a Palestina ocupada, né, lá do outro lado da faixa de Gaza. Então tá aqui, nosso Instagram, sigam lá, tem muita notícia legal, colocamos o Dino debochado hoje, tem vídeo do Alexandre de Moraes, Alexandre de Moraes fazendo a parte final voto no sentido da procedência total da ação penal para condenar os réus Almir Garnier Santos, Anderson Gustavo Torres, Augusto Heleno Ribeiro Pereira, Mauro César Barbosa Cid, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira e Walter Souza Braga Neto pela prática das condutas de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima e deterioração do patrimônio tombado, observadas as regras de concurso de pessoas e concurso material. Em relação a Jair Messias Bolsonaro, pelas mesmas infrações já descritas e a imputação específica de liderar a organização criminosa. E condena o réu Alexandre Rodrigues Ramagem pela prática das condutas de organização criminosa. Música para os ouvidos, né, Bruno? A gente ouvia essa tralha sendo condenada. Bruno, já adiantei a primeira pauta aí, já falei do julgamento bastante. Não sei se tu quiser dar uma palhinha aí sobre as tuas opiniões aí. E já estava iniciando aqui a segunda pauta, Bruno. Dei uma invertida, comecei já falando da Venezuela aí. Trouxe aqui uma matéria, ó, Bruno, deixa eu até te mostrar aqui. Ah, legal. Trouxe essa matéria aqui, já fiz uma leitura com a turma sobre essa declaração da Delcy Rodrigues, ó, dizendo que 85% dos lucros do narcotráfico ficam nos Estados Unidos, né? E a matéria também explica um pouco ali do trabalho que a Venezuela faz, do combate ao narcotráfico e tal, né? E eu trouxe essa matéria para introduzir esse ponto da ofensiva estadunidense, né? Que hoje teve um novo capítulo aí, né? A gente já vinha falando, né, Bruno, que a ofensiva não era só contra a Venezuela, que ela teria um espectro mais amplo. Inclusive tem gente dizendo, e eu me filio com esse pessoal que vem dizendo que é algo até maior, que é para atrapalhar, inclusive, o tráfego dos navios comerciais que fazem a rota até a China, que tem que passar por ali pelo canal do Panamá, né? Então pode ter uma coisa muito mais ampla aí nesse deslocamento de navios dos Estados Unidos, ali pode ter até essa questão de um bloqueio naval ali, né? Mais adiante, sabe-se lá, né? Se o Trump hoje diz que pode usar a força militar contra o Brasil, né? Sabe-se lá onde vai parar isso, né, Bruno? Pois é, gente, boa noite, obrigado pela paciência, realmente já estou nas últimas aqui, mas vamos dar o último esforço para a América Latina. Luiz, o último eu vi a matéria da... É o último gás, né? Eu vi a matéria da Rodrigues e vi mais cedo que naquele programa Conversando com o Correia, da RT, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, citou o dado da vice-presidenta, Delcy Rodrigues. O que a gente pode depreender, Luiz? Eu participei, faz 2 semanas, de uma nota, né? Uma nota com alguns entrevistados, até muito legal, até fiquei bastante honrado. Eu não sabia quem o colega ia entrevistar. Entrevistou a mim e mais 3 pessoas. Dentre elas, Arlimir Padrino, que é o ministro da Defesa da Venezuela. E aí o âncora, Juan Carlos Rosso, que é um venezuelano que estava na Hispan TV e voltou, ele perguntou um pouco, para que serve a DEA? Aí eu coloquei, olha, até onde eu estudei,
A DEA tem praticamente 3 atribuições. Uma delas é tentar fazer com que o dinheiro que sai do narcotráfico, porque o maior consumo está nos Estados Unidos, para os países que são ou corredor logístico ou produtores, país é mal dizendo, né? Para as empresas ilegais, porque as empresas têm contas offshore num monte de lugar, que esse recurso fique nos Estados Unidos ao alcance do Tesouro dos Estados Unidos. Então, o que a vice-presidenta falou está coberta de razão. Porque todo mundo sabe, Luiz, todo mundo sabe, tem 50.001 documentos explicando que tem um conjunto do sistema financeiro e bancário dos Estados Unidos na região de fronteira com o México, que aquilo ali, cara, aquilo é uma loucura. Quer ver uma coisa? Vamos lembrar bem? A agência sede do HSBC de Nova York, ela chegou a ser fechada um período porque ela era a lavanderia do cartel de Sinaloa. Tá? Isso não saiu isso saiu no New York Times, não estou inventando nada. Bom, a segunda função da DEA é administrar o negócio do narcotráfico, de modo que eles possam ter algum grau de controle ou incidência. Daí a criação da Federação Mexicana, daí a relação que tinha muito próxima, por exemplo, do Manuel Noriega, do Panamá, com o cartel de Medellín. Daí a própria relação com Álvaro Uribe Vélez, que é condenado por narcotráfico. Tá, e a terceira? A terceira é criar essa balbúrdia, né? Esse argumento de segurança hemisférica, para justificar, de uma forma ou de outra, a projeção de poder dos Estados Unidos. Precisava ter algum discurso de legitimação? Sempre precisa, por mais cínico que ele seja. Porque senão uma parcela pelo menos da base doméstica dos Estados Unidos está vinculada ao Trump, de alguma maneira eles têm algum tipo de virtude ali. É igual que a gente já se pergunta, né? Qual é a dimensão virtuosa de um Bolsonaro da vida? Acho que dificilmente alguém saberia dizer. Do Trump é a mesma coisa, mas precisa ter esse discurso de legitimação. E aí calhou, de 2 semanas depois, tipo, eu não quero ser profeta do acontecido. A vice-presidenta da Venezuela trouxe esse dado, porque é um dado também que todo mundo sabe, né? Que tem Cara, porque se os negócios são feitos lá, se o varejo está lá, não é o varejo. Porque o narcótico, seja o fentanil, seja o cloridato de cocaína, qualquer metanfetamina, ele sai no atacado para os Estados Unidos e lá é distribuído para a sua rede varejista. Então, entre o atacado e o varejo, esse dinheiro fica onde? E é dinheiro mesmo. É Bitcoin, é ouro, é diamante, mas tem um conjunto de valores aí, né? Representação de riqueza intercambiável, ou seja, não vai ser comido por rato num depósito fedorento no meio do monte. E quem lava são os bancos. Todo mundo sabe disso. Enfim, muito importante o que falou a vice-presidenta, que falou também o Nicolás Maduro, o presidente da Venezuela. Qual que é o problema? Eu encerro com isso, Luiz. Oi, tá mudo, Luiz. Tu viu o detalhe, né, Bruno, que nessa reportagem da Telesur aqui, a Delcy fala que esses lucros do narcotráfico permanecem no sistema financeiro e que esse dinheiro, inclusive, salvou a crise financeira de 2009. O subprime aquele. Não sei se salvou. Salvou, acho que é muito forte, né? Mas que talvez tenha tido uma injeção ali. Salvou é muito forte, né? Tem, cara. Ô, Luiz, se você pensar bem, que até semana passada a gente não tinha noção, a gente, o grande público, que de cada 10 postos de combustível de São Paulo, 3 eram do PCC? Exatamente. Então, esse dinheiro já todo irrigado aí. E nós vamos saber mais coisa dessa história do PCC. Aquilo ali é só o fiozinho da meada, né? Vai mais longe. Com todo o material que eles aprenderam ali, olha, vem muita coisa pela frente. Vai muito mais longe. Hoje me chamou a atenção porque um colega produtor da RTP Bolívia, La Paz, me pediu se eu tinha algum colega que podia comentar sobre a
a economia do PCC no continente. Ou seja, me chamou a atenção isso daí, porque um dos líderes do Partido do Crime, ele está protegido em Santa Cruz de la Sierra pela oligarquia local. Mas, só para fechar, também chama atenção, porque eu vou dar certinho aqui o dia, para a gente conseguir embaranar. Na quarta passada, dia 13 de setembro, e quinto, o dia inteiro, o secretário de Estado, Marco Rubio, foi no Equador. Prometeu mundos e fundos, xingou o Correia, falou, a gente foi expulso daqui em 2009, mas se quiser a gente pode voltar a ter base militar aqui. Ô Luiz, esse Bussano teve a cara de pau de falar o seguinte: os dados da ONU não importam. Aquilo que a ONU fala não serve para nada. A gente vai tomar a conclusão da nossa própria cabeça e fazer segundo o nosso próprio interesse. Aí complica, né, cara? E realmente está diante de... Parece uma redundância falar que o império é imperialista, mas é isso mesmo. Eles trabalham segundo, pelo menos essa gestão aí, não tem nem o pudor de enganar os outros, né? Traz qualquer dado mentiroso e pronto. Eu tinha aqui um vídeo, Luiz, que eu não consigo abrir, cara. Tô com conexão ruim, amigo. Tá merda. Que a Rispan TV fez sobre a relação do presidente do Equador, Daniel Noboa, com o narcotráfico. Agora vai. Posso te mandar? Vamos rodar? Manda aí, bota aí que eu toco na tela. Cara, é impressionante, tá? Vai. Não entrou aqui ainda. Não, calma, eu tô abrindo ele aqui. Eu tô numa carroça aqui, a válvula. Tem que esquentar a válvula primeiro aqui pra... E o Bruno, enquanto for entrando aí, o que tu achou dessa declaração aí da Casa Branca aí, da porta-voz da Casa Branca? Eu assisti o vídeo para ver se era verdade, né? E ela realmente fala ali que o presidente declarou que é possível, em defesa da liberdade de expressão, é possível usar as forças econômicas e militares, ela falou. Cara... Do bravateiro, é o bravateiro, né? Mas é uma declaração perigosa, né, Bruno? Achei. A gente, né? Uma dessa parte eu estava de olho desde o começo, mas... Ó, achei aqui, tá? Foi subestimada a capacidade de infiltração do FBI, primeiro, da CIA, segundo, durante a Operação Lava Jato. Então, eu acredito, Luiz, que uma ameaça, sei lá, uma ameaça militar, uma coisa assim, apreensão de um navio de carga brasileiro, qualquer tipo de provocação mais rígida, ela, nesse primeiro momento, pode não ser usada, tá? Mas eu ficaria muito de olho em algum plano do governo Trump de agora às eleições do ano que vem. É muito factível isso. De ter presença dos Estados Unidos, de ter compra de voto, de ter... Cara, lembra que tinha em 2018? Era o governo Trump lá. Eu vou te dar um exemplo aqui rapidinho, e a gente pode ver o vídeo. Eu, em 2018, eu fazia uma coluna de áudio muito artesanal e distribuía, tá? Para grupo e para contato. E ainda, o WhatsApp ainda era bastante livre. E aí, naquele período entre julho e o primeiro turno, o máximo que eu consegui distribuir na época eram 25 contatos. Hoje são 5, se eu não me engano. Tá? E aí, então, candidata a vice, Manuela Dávila. Lembra disso, Luiz? Eu lembro que tu mandava para a agenda inteira, né? Eu peguei esse tempo aí também. Isso. E aí cortou para 25. Para grupo, para tudo, né? Tu mandava para 30 grupos, era 40. Tipo uma rádio no Zap, rádio Zap, uma coisa assim. Luiz, teve uma passagem da, então, candidata a vice-presidenta Manuela Dávila, fez a chapa com a Haddad naquele ano, que ela mostrou, né, acho que até com uma repórter do Estadão, se eu não me engano. Eu soltando conteúdo na internet. E aí dava 25 e cortava. Aí ela mostrou a escalada exponencial dos conteúdos da campanha do Bolsonaro.
Era um negócio de louco, cara. Parecia que eles tinham um terminal do Google, entendeu? Então, esse tipo de manobra, via rede social, via deep web, via vídeo deepfake, falsificação profissional, eu acredito que os recursos que eles têm terceirizados ou mesmo diretos vão colocar NSA, vão colocar na campanha. Por quê? Porque o Bolsonaro, e creio eu, de alguma maneira vai ter que hipotecar isso para o Tarcísio. Bolsonaro, nos seus últimos atos de desespero, se comprometeu publicamente a não aderir ao BRICS, a sair do BRICS. Se tiver esse nível de compromisso do Tarcísio pré-campanha, é possível que os gringos entrem. Eu já não acredito, por causa do agro. Ele está cogitando a Tereza Cristina, a musa do veneno, para vice. Ela não pode falar isso. Ela própria, quando estava à frente do Ministério da Agricultura, cara, não é que essa gente é tão pilantra que eles se mordem a si mesmos, cara. Fizeram um cartel, um oligopólio fechado de uns 5 a 7 frigoríficos e tinha uns 40 tal na fila para vender carne para a China. Só que eles fecharam a China tem cada vez mais exigência para tu vender coisa para ela. E eles fecharam, cartelizaram a licença do mapa só para os amigos da dona Tereza. Então, como é que o Tarcísio, cogitando ter o agro de vice, vai falar que vai sair do BRICS? A China vai dar um xerique, né? Mas, enfim, eu acredito que Trump, sem nenhum tipo de pudor, vai fazer o possível para intervir na eleição brasileira. Tenho certeza disso. De alguma forma vai. Vamos ver agora, se você me permitir, o pessoal vai curtir aí. Vamos botar aqui o vídeo. A cocaína passa por aqui, o título. Maravilhoso da Resplandece Brasil. Mandar um abraço para a camarada Tereza Vilela, que está aqui, ó, dizendo que é sabido que gente como o Chapo Guzmán no México e o próprio Pablo Escobar na Colômbia puderam operar com a anuência da DEA. É isso, né? A minissérie aquela do Netflix trata muito disso, né? Vamos soltar o vídeo aqui, ó. Grande abraço aí, Tereza. Obrigado pela presença conosco. Donald Trump está acusando o presidente Maduro e responsabilizando a Venezuela pelo tráfico de drogas, enquanto ignora o maior corredor de exportação de narcóticos da América Latina. O relatório mais recente da ONU, o World Drug Report, de 2025, revela que a Venezuela não figura nem como rota principal, nem como produtora da cocaína. Segundo o relatório, os gargalos críticos são Colômbia, Peru e Equador, países que concentram a produção e o trânsito, enquanto a Venezuela sequer é mencionada. O principal corredor de transporte é a costa equatoriana e seus terminais e portos privados. A suspeita de envolvimento do nexo empresarial criminal atinge a família do presidente equatoriano Daniel Noboa, envolvida num escândalo de tráfico de cocaína escondido em contêineres de bananas para a Europa. Documentos revelados pelo Consórcio Internacional de Jornalismo Investigativo mostram que Noboa e seu irmão são proprietários de uma offshore, a Lanfranco Holdings, que detém cerca de 51% da Noboa Trade, exportadora flagrada com cerca de 700 quilos de cocaína entre 2020 e 2022 em portos de Guayaquil, com destino a países como Itália e Croácia. Em março de 2025, o jornalista equatoriano Andrés Duran, após divulgar diversos documentos oficiais relatando a apreensão de drogas, teve que deixar o país devido à ameaça de morte e assédio judicial. Na época, o atual presidente havia sido reeleito e disputava a continuação do mandato. A primeira apreensão de cocaína foi registrada em 20 de agosto de 2020, em plena pandemia, no porto da Anaportec, na cidade de Guayaquil. Sobre as caixas de banana havia 4 sacos de juta preta, contendo 151 pacotes semelhantes a tijolos cobertos com fita adesiva marrom. Esses sacos continham pó branco que testou positivo para a cocaína. O destino desse container era a Croácia. A carga descoberta levou à prisão de José Luiz Rivera, empreiteiro da empresa bananeira Noboa Trade. Em 20 de junho de 2022, outro carregamento de cocaína foi apreendido no mesmo porto da Anaportec, onde a família Noboa
controla o cultivo, o empacotamento, a exportação de banana e um dos principais portos de Guayaquil. 280 pacotes semelhantes a tijolos com o logotipo da Nike em um dos containers de propriedade da empresa Noboa Trade. A carga era 260 quilos de cocaína. Essa apreensão levou à prisão novamente de José Luiz Rivera, responsável pelo controle antidrogas da empresa bananeira Noboa. O contratante era o primo do presidente Daniel Noboa, Roberto Ponce Noboa, representante legal da empresa bananeira Noboa Trade. Outra remessa foi detectada em 24 de abril de 2024, no mesmo porto da Naportec, ao sul de Guayaquil, onde outras remessas haviam sido encontradas. Naquele dia, os agentes encontraram 76 quilos de cocaína em um teto falso do container, que foram novamente atribuídos a José Luiz Rivera. O advogado de defesa do acusado traficante de drogas, José Luiz, contratado pela família Noboa, foi Edgar Lama von Buchholz. Von Buchholz foi assessor do então deputado Daniel Noboa. Posteriormente, atuou como ministro da Saúde do Equador e agora presidente do Conselho de Administração do Instituto Equatoriano de Previdência Social. Carregamentos muito maiores de cocaína também foram detectados em portos europeus. Um exemplo foi a apreensão de 600 quilos de cocaína no porto de Mersin, na Turquia. A droga foi encontrada camuflada em dezenas de caixas com o logotipo da Banana Bonita, parte da holding de Noboa. Essa empresa possui registros em países tão diversos quanto Marrocos, Sérvia e Alemanha. Ela também é propriedade de uma empresa registrada na Bahamas, a Fruit Shippers Limited, outra empresa ligada à família Noboa. A família Noboa é proprietária das áreas onde a fruta é cultivada, dos containers, da empresa responsável pela fabricação das caixas de papelão para exportação e até mesmo dos navios. A Equatorian Line é parte fundamental do grupo empresarial que exporta para diversos portos europeus. De acordo com um relatório recente da Comissão Europeia, citado pela mídia equatoriana, 57% dos contêineres de banana que saem dos portos caóticos de Guayaquil chegam a Antuérpia carregados de cocaína. Se realmente o governo Trump quisesse combater o narcotráfico, está mirando no país errado. Excelente vídeo da Spam TV, hein? Sigam lá a Spam TV. Me lembrou aquela musiquinha do Bezerra, né? É banana boa, não é? É banana boa. Só que a do Bezerra é cocada, né? É banana boa. E assim, né, Bruno? Esse vídeo, muito do que está no vídeo a gente vem falando aqui no Voz da América. Na primeira temporada do Voz da América, o Bruno falou várias vezes da empresa bananeira aí do Noboa, né? Em vários programas a gente tocou nesse ponto. E esse vídeo escancara mais ainda, além da reportagem com a declaração da Delcy, da Telesur, né? Que o narcotráfico, o terrorismo na Venezuela é tudo desculpa para o Donald Trump fazer intervenção e tentar desestabilizar, né, o governo do Maduro, assim como o Bolsonaro é desculpa aqui no Brasil também, né? Porque o que está pegando aqui com o Brasil, com a América Latina inteira, mas com o Brasil, é a questão do BRICS, né? Eu acho que é fundamentalmente a questão do BRICS. O Donald Trump está se lixando para a condenação do Bolsonaro ou não, sabe? Claro que o Bolsonaro é conveniente para ele, para o imperialismo, como um candidato mais viável aqui no Brasil, né, dentro do contexto eleitoral, mas não tem nada a ver com liberdade de imprensa ou preocupação com o Bolsonaro, né? Eles estão preocupados com outra coisa. E aí até quero perguntar para ti, Bruno, só para a gente encerrar esse tema aqui de ofensiva do Trump, e eu acho que eu quero colocar aqui a reunião dos BRICS que a gente teve ontem, né? A reunião virtual dos BRICS, que está relacionada com esse tema, né? E na reunião dos BRICS, o Lula fez uma declaração, né, apontando respondendo, né, essa intervenção estadunidense aí, rechaçando, né, a intervenção. E eu não sei o que tu achou dessa reunião. Eu achei interessante, acho que poderia ter mais reuniões virtuais, o BRICS, né, durante o ano, e eu achei importante os países se reunirem, todos estarem presentes, né,
Não sei quais são as tuas impressões, Bruno, dessa reunião aí. Luiz, eu falei sobre essa reunião para a Respan TV Matriz e para a Rádio Sputnik Argentina. Eu fiquei me perguntando, fizeram a mesma pergunta, tá? Eu sei que não está combinado, fizeram a mesma pergunta, está em sintonia, tá? E a primeira resposta que eu dei foi, olha, pode parecer bobagem, mas eu não falei bobagem, pode parecer até secundário, mas o fato da reunião acontecer já é um fato político. Exato. Isso já não é, cara, não é brincadeira. Você juntar numa sala virtual, é verdade, Vladimir Putin, Xi Jinping, o presidente Lula, o presidente da África do Sul, o premier indiano não foi, mandou o chanceler, mas mandou o chanceler, e quase todos os mandatários ou ministros de relações exteriores dos países membros. E aí me chama a atenção de algumas medidas que a China tomou, que eu fiquei muito perplexo. Primeiro eu vou citar a fonte. Saiu na CNN Brasil, ou seja, saiu no site da TV do Rubens Menin, da MRV, que é dele, tá? Não é que a China bloqueou a compra de soja dos Estados Unidos? Não está comprando a safra? Duplicou a compra da safra brasileira e não está comprando a safra dos gringos? Chegou a circular uma notícia de que eles comprariam mais soja dos Estados Unidos, né? Fariam um acordo que nos prejudicaria a nossa soja. Chegou a circular no PIG, né? No PIG. Circulou no PIG. Pois é. Aí eu tenho uns dados aqui, cara, que eu tô ainda... Olha, eu tô ainda estarrecido, né? Reflexo da reunião de segunda. Parece que faz tanto tempo, foi ontem, né? RT Brasil. China critica sanções contra o STF e interferência dos Estados Unidos nos assuntos domésticos do Brasil. O embaixador chinês defendeu a integração entre os países do sul global e rejeitou a hegemonia exercida por outros países. O embaixador Kiu ressaltou que a China e o Brasil não são apenas parceiros estratégicos, mas também fortes apoiadores e amigos do multilateralismo. E essa declaração veio posterior à da porta-voz da Casa Branca, dizendo que todos os recursos seriam empregados. O volume de negócios da China e Brasil ele aumentou desde as sanções, mas também ampliou, por exemplo, uma relação nova que o Brasil está abrindo agora, o que é um absurdo, é para ser antiga, mas é nova, com o México. Então, por exemplo, o aumento da carne brasileira, que estava com destino aos Estados Unidos, ela também tem um padrão sanitário válido que está indo para a China e para o México. Tem outros elementos aí que são importantes, mas eu diria que, Luiz, o problema é o seguinte, cara, para derrubar as instituições chinesas, russas, ou do Irã, por exemplo, ou mesmo da Índia, que é um grande acórdão lá entre o Partido do Congresso e o Partido Hindu, cara, só tendo um cataclismo. Então tem previsibilidade. Para o Congresso Nacional Africano perder o poder na África do Sul é difícil. Ele, esse ano passado, fez uma composição com seus inimigos. Fez a composição com o Partido Boer e com o Partido Inkatha, que é o Partido Zulu sectário, que era apoiador da apartheid. Isso é a ideia da coisa. Ainda assim, tem um grau de previsibilidade. Na América Latina não tem. Porque, Deus me livre, assume um entreguista da vida, como é que vai ter um acórdão de longo prazo? A não ser que seja uma obra de infraestrutura, tipo um trem, né? Um Tarcísio da vida não vai abrir mão de uma ferrovia, por exemplo. Mas eu acredito que as condições são boas para a continuidade do projeto. E, Luiz, vem coisa por aí, cara, vem coisa, porque desde 2008... a China vem vendendo títulos de dívida pública dos Estados Unidos e ampliando a sua margem de negócio em um ano. E todo mundo tem superávit em yuan. E a China não permite que esse valor entre no mercado chinês como capital especulativo. Só como produtivo. Dólar com a exportação. Para fazer caixa e evitar um ataque especulativo,
vai se transformar em em projetos comuns. Eu tenho certeza que é disso. Isso o presidente não fala. O presidente indica, as equipes vão juntar e vão bolar a mágica aí para virar um acordo de médio e longo prazo. Por aí vai sair muita coisa. E é importante lembrar, né, Bruno, que essa grana que está saindo lá dos títulos estadunidenses, que a China tem trilhões, né? O Galípolo foi junto com o Lula, né, na última ida à China, e eles assinaram lá um protocolo que saiu pouca notícia, porque é uma coisa, né, sigilosa, assim, entre o Banco Central chinês e o Banco Central brasileiro, né, para criar um fundo. É uma coisa que eu não apoderei muito a respeito, mas é algo importante aí para que parte dessa grana chinesa venha para o sistema financeiro brasileiro, né? Tem algo nesse sentido. E isso aí, eu assisti uma entrevista com o Beluso alguns meses antes do Galípolo assumir, e lá ele já adiantou isso aí com o Nassif, que era uma das coisas que o Galípolo faria, era trazer grana chinesa para o sistema financeiro nacional para diminuir a nossa dependência, né, das oscilações do dólar e essas coisas aí. Então tem essa questão que é muito importante, que não está saindo nos noticiários, eu acho que nem deve sair mesmo, né? Não deve sair mesmo, né? É então, porque, Luiz, tem uma coisa, tem uma informação, ela é pública, mas ninguém fala, tá? O Brasil tem algumas instituições privadas que têm a potestade legal, não me pergunta por quê, né? O governo do Copom, né? De fazer compra e revenda dos papéis públicos brasileiros, tá? Aí tem estatal, né? Ainda bem que tem Banco do Brasil e Caixa, mas também tem as porcarias, né? Tem Itaú, Bradesco, BTG, XP, e tem 4 instituições externas. Santander, que opera no Brasil, o maior lucro líquido do Santander Mundo é no Brasil, e tem JP Morgan, Bank of America, Merrill Lynch e Goldman Sachs. Dá para reparar a fragilidade de uma economia que depende de compra e revenda de papéis e tem 4 instituições estrangeiras operando esses papéis? Talvez seja um pouco para isso. Luiz, quando do acordo do ingresso da Argentina no BRICS, cara, eu estava na Argentina, a China se comprometeu a trocar a dívida argentina com o FMI por uma dívida com a China em yuan, com prazo alargado e converter a parte da dívida em infraestrutura instalada, ou seja, obra dentro da Argentina. Aí a imbecil da então chanceler Diana Mondino do Milei disse: não nos interessamos em entrar no BRICS. Quer cair da cadeira agora? Já indo um pouco para a Argentina? Olha a fofoca que eu ouvi ontem, tá? E não rolou. A dona Karina Milei não deixou. Iria cair o ministro da Economia argentino todo, Luiz Caputo, ele é o homem de confiança do JP Morgan, na verdade é essa, e assumir Federico Stuzenegger, que é um gangster, ex-advogado e traficante. Ele assumia a economia do país. Eu já pensei, vai ser o Menem 2, né? Vai ser uma loucura. E aí meu colega lá da rádio lá disse, e tem uma coisa que é assim, alucinante. Qual é a informação? Ele disse que toparia assumir se pudesse gerar um movimento para ingressar no BRICS de novo. Olha só. Surpreendente, hein? Para escapar do FMI. Só pode ser. Mas, o que aconteceu? Ó, sabe o que é isso aqui? Não, é isso aqui, né? Peraí, como é que eles estão fazendo mesmo? Peraí, sou ruim de dedo, peraí. É isso aqui, ó. Cuidado com esses dedos aí. Não, isso aqui é a Karina Milei, 3%. Ah, 3%. A chefa de 3% não deixou.